Hashtag 101, Apocalipse, estudando as profecias. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 30. A completar-se a grande obra de misericórdia em favor do homem caído, isto será anunciado por uma voz vinda do trono de Deus, que clamará em tons que rolarão, como trovão através de toda a terra, a frase solene: está feito, consumado está. Então, veja a correlação interessante. O Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, está feito, combinando perfeitamente com aquela está consumado, do Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 30. Não é, portanto, nenhuma inoportuna curiosidade que nos leva a investigar que significado tem esse acontecimento para as nossas esperanças e interesses eternos. Quando lemos acerca da conclusão do mistério de Deus, ou segredo de Deus, a perguntar: que mistério é esse? Em que consiste a sua terminação? Estamos nos aproximando de coisa muito séria, coisas que interessam a toda a humanidade. Mistérios de Deus. Alguns testemunhos diretos do livro, que foi dado como lâmpada para os nossos pés, mostrarão em que consiste esse mistério ou segredo. Vejamos São Paulo aos Éfesos, capítulo 1, versículo 9 a 10. Descobrindo-nos, abre aspas, São Paulo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, se propuser em si mesmo e tornar a consagrar em Cristo Jesus todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Aqui o propósito de Deus de consagrar todas as coisas ao Cristo é chamado o mistério da sua vontade, e isto se realiza pelo Evangelho. São Paulo aos Éfesos, capítulo 6, versículo 19. Abre aspas. E por mim, Paulo está pedindo que se faça orações, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Fecha aspas. Afirma aqui claramente que o Evangelho é um mistério. É chamado na Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3, o mistério de Cristo Jesus. Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 3 a 6. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como afirma anteriormente, em poucas palavras vos escrevi, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, partícipe da promessa em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Fecha aspas. O apóstolo declara aqui que o mistério lhe foi manifestado pela revelação, como anteriormente havia escrito. Refere-se aqui à sua epístola aos Gálatas, onde registrou que lhe tinha sido dado pela revelação destas palavras. Mas abre aspas, mas eu vos faço saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Agora eu vou fazer uma revelação aqui aos senhores que estão me acompanhando, que não é todo mundo que sabe disso, porque eu aprendi em outros livros. E eu vou até dizer um dos livros que com certeza vocês podem ter já uma noção. É o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na verdade, o apóstolo Estevão, que foi lapidado por Paulo, por ordem dele, e por ele também, e a sua noiva, que era irmã do Estevão, Abigail, ao desencarnarem, quando Paulo caiu do cavalo e se tornou apóstolo do Cristo, ele recebia todas essas mensagens de Jesus através desses dois anjos, porque já eram dois anjos.
Estevão e Abigail, eram irmãos. Então, no mundo espiritual, eles já tinham perdoado Paulo, porque sabia que Paulo não fez isso por pura má interpretação das coisas, porque ele era, como Jesus dizia, um diamante bruto, que precisava ser polido. Era um espírito de alto valor. Por isso que Jesus pegou ele para pregar aos gentios. Então é isso. Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Abre aspas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, então irá se cumprir o mistério, o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. O que vem a ser, afinal, o segredo ou mistério de Deus? É muito importante que todos meditássemos, porque realmente é um ponto muito, muito significativo, digno de toda reflexão possível sobre este assunto. São Paulo, apóstolo, escreveu, abre aspas, sabeis, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Está aí o que eu acabei de falar sobre Abigail e Estevão. Basta verificar também a epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. São Paulo, o apóstolo, nos diz que, aqui, claramente, que o que recebeu pela revelação foi o Evangelho, que é de Jesus, mas é, sobretudo, do próprio Deus. O Evangelho é um código divino, é um código de Deus. Pode dizer assim, mas já foi mexido pelos homens. Mas Jesus, Deus, não é inconsequente, já mandou gente para nos explicar onde estão as falcatruas dos homens, e está tudo sendo esclarecido. Né? E depois, no dia que ele quiser, ele vai pegar os cientistas aí na Terra, vai fazer isso cientificamente, vai mandar eles registrarem no tempo, buscar os fatos ocorridos, as vozes dos apóstolos, do Cristo, no tempo, há 2000 anos. Os homens já conseguiram tanta coisa, já estão falando isso há tanto tempo, que eles podem pegar as imagens e a voz. Há 2000 anos ou há 3000 anos, a tecnologia vai chegar lá. Mas para mostrar aos incrédulos, né? Porque o simples de coração já aprendeu tudo isso, os credos. Na epístola aos Efésios, capítulo 3, chama-lhe mistério. Mistério a ele manifestado pela revelação, como anteriormente tinha escrito. A epístola aos Gálatas foi escrita no ano 58 e a epístola aos Efésios no ano 64. Isto é, ano 64 da era cristã. Vou parar aqui para continuar na próxima hashtag. Minha bateria já está acusando, eu vou continuar carregando.